Olá, sejam bem-vindos ao Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Eu sou Aimone Neto e hoje vou conversar com Will Albuquerque. Ele é presidente da ONG Porto Cultural e o nosso tema de hoje são os editais de cultura, o retorno do incentivo à cultura no Brasil. Will, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade aqui. Eu que agradeço. Para vir à Alep, ao programa Em Discussão. Antes de a gente conversar sobre essa questão dos editais e do incentivo à cultura, eu queria entender o que é essa ONG, o Porto Cultural. O Porto Cultural, somos uma ONG, né, de elaboração de projetos, produção também de eventos culturais e de captação de recursos. A gente elabora projetos tanto para cultura, como esporte, educação e cidadania. A gente entende que a cultura ela é transversal, ela atravessa tanto a saúde, como a educação, como o esporte, enfim. Aí a gente elabora esses projetos para concorrer tanto em editais, como também para emendas parlamentares, federais e estaduais. Entendi. Essas áreas, de alguma forma, dialogam, né? Como você falou, né? Educação, cidadania. E os editais me parece que funcionam de um jeito meio parecido, né? Não tem, do ponto de vista das exigências, do que é que você tem que fazer, é mais ou menos parecido, né? Exatamente. É o que eu sempre digo. Você participar de um edital é como abrir uma empresa. Você tem que ter toda a documentação, né? Você tem que ter tudo certinho. Você tem uma ideia na cabeça, você ainda não tem um projeto, você tem uma ideia na cabeça ainda. Aí você tem que escrever a justificativa, a sinopse do projeto, os objetivos, enfim, e a planilha. Às vezes eu sempre recomendo às pessoas de que coloque dentro do seu projeto uma equipe, um administrativo, um contábil, até para uma coisa que às vezes as pessoas nem esperam, que é a prestação de contas. Sim. Que é a fase final de um projeto. Né? A gente até estava conversando aqui de BG, de que as pessoas ficam felizes, né? Porque seu edital foi contemplado, tudo mais, executam, né? Muito bem, tudo mais, mas esquecem da prestação de contas. Né? Pois é, por exemplo, uma peça de teatro que conseguiu ser contemplada por um edital. A gente vai lá, vê a peça, está tudo ótimo, a peça é maravilhosa, mas o trabalho continua mesmo quando a peça sai de cartaz, né? Exatamente. Porque tem que prestar contas, tem que comprovar tudo aquilo que foi gasto, os recursos que foram utilizados. Isso é muito trabalho também, né? Até para que participe de um outro edital. Né? Você tem que prestar conta para que você participe de um edital seguinte e dê uma continuidade a não só esse projeto, e a tantos outros que você venha a colocar, a participar de editais e emendas parlamentares também. Entendi. É meio como uma ficha limpa, vamos dizer assim, exatamente, né? Do setor exatamente, cultural. Exatamente. Se a gente tivesse que explicar para uma pessoa que não é da área, o que é um edital e como é que ele funciona, será que a gente conseguiria? Edital, ele é como concurso público. Né? Você tem que cumprir todas aquelas metas do edital, o que se pede, você tem que ler realmente o edital, do começo ao fim. Uma coisa boa que está acontecendo ultimamente, que está sendo utilizado em alguns editais, é a linguagem simples. E isso é muito legal porque você tira todo aquele termo jurídico que poucas pessoas entendem, né? E você, quando vai para a linguagem simples, esse edital ele vai ter um alcance muito maior, né? Eu confesso que quando eu pego editais, mesmo de concurso, às vezes a linguagem e aquele monte de texto me afasta um pouco, me causa uma certa dificuldade. Então, exatamente. Aquela velha casca de banana, né? E quando você parte para a linguagem simples, né, de um edital, muitos deles estão adotando isso. A exemplo da Lei Paulo Gustavo, né, tanto do Estado como do Recife. O MINC, atualmente, está fazendo isso, utilizando a linguagem simples. E eu acho muito bacana e o alcance é bem maior. Né? MINC é o Ministério Federal da Cultura, né? O MINC, Ministério da Cultura, exatamente. Imagino, já que a gente está falando dessas dificuldades, que para os artistas que são mestres nas artes deles, no ofício deles, deve ser difícil lidar com os editais que tratam mais dessa parte contábil, jurídica, né? Quais são as dificuldades que os artistas encontram? E há esforços no sentido de capacitar melhor os artistas, os produtores de cultura, para lidar com esse setor?
Pronto, exatamente. O Porto Cultural, ele capacita esses mestres, mestras, pessoas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A gente tem essa capacitação, a gente oferece em prefeituras, em governos estaduais, para essas pessoas ficarem capacitadas, né? Geralmente, às vezes, alguns trabalhadores de cultura não têm um conhecimento ou coisa do tipo, ele conhece muito da sua arte, né? Exato. Mas, geralmente, ele elege alguém do seu grupo, né, para participar dessa capacitação, né, que é bastante interessante e, com certeza, como eu falei anteriormente, ela amplia mais a participação de pessoas nos editais, né? Inclusive, eu falo até em emendas também parlamentares, Sim. de você traga projetos bem elaborados, né, para que ele passe em várias instâncias, né, seja editais, emendas parlamentares federais, estaduais, convênios, enfim. Até acompanhei recentemente aqui na Assembleia uma série de seminários que a Comissão de Cidadania está fazendo sobre o plano plurianual, e aí teve um dos temas que eles discutiram a questão da cultura. E tinha uma mestra de maracatu que veio aqui falar dessa dificuldade, né? Ela dizendo, a gente está lá na zona da mata, o mestre de maracatu que às vezes vem do trabalho no campo mesmo, assim, e que mantém essa tradição viva, né? Mas tem dificuldade de acessar esses recursos, né? Nesse sentido, por exemplo, tem esforços para levar essa capacitação e esses editais para essas áreas que têm mais dificuldade, mais afastadas, com não sei, talvez longe dos grandes centros culturais? Tem. Veja bem, o Porto Cultural, eu sempre procuro os órgãos de governo, né? Sempre ofereço esse nosso trabalho, né, de capacitação de pessoas que vivem da cultura, né? Eu sempre procuro, a gente manda sempre um projeto para que eles deem uma olhada e eles estão acompanhando, estão vendo atualmente isso, né? Para que a gente capacite essas pessoas. Né? Realmente o pessoal está lá na sua lida do campo, está no seu trabalho, né? Fazer seus trabalhos e também não vive só da cultura, vive do seu trabalho também. Né? Aí a gente observou essa dificuldade e a gente, junto com o governo do estado, não só daqui, mas de outros estados, a gente procura e sempre manda para eles essa proposta da gente fazer esse trabalho em conjunto com eles. Porque como somos uma ONG, a gente não tem recursos. Mas a gente tem pessoas, inclusive eu faço parte também desse pool de pessoas que fazem esse treinamento, e a gente tenta levar isso para essas pessoas distantes. Aí a gente tem essa proposta, tanto no formato presencial, como no formato EAD. Entendi. Ainda está muito fresco na memória de todo mundo a questão da pandemia, né? E eu acho que nos últimos anos, principalmente, e na pandemia também, né, o setor cultural foi muito atacado, né? Foi muito visto como um pessoal da mamata, um pessoal, né, assim, a gente ouviu uma série de coisas nesse sentido de ataque ao trabalhador, aos trabalhadores, às trabalhadoras e ao setor econômico da cultura. E eu fiquei com a impressão, muitas vezes, de que as pessoas não sabiam como funcionava, por exemplo, uma lei Rouanet, um edital de cultura, né? Assim, não tem noção desse lado que você traz para a gente, do trabalho, da fiscalização que há. Você acha que falta conhecimento, e eu digo não do artista, não do setor, mas do público em geral, da sociedade, de como funciona o setor da cultura, de como funciona o incentivo à cultura de modo geral? Falta conhecer melhor como isso funciona? Falta conhecer, sim. Foi distorcida aquela coisa de que o MINC ele dá dinheiro ao artista. Na realidade, o MINC não dá dinheiro ao artista. O que é que acontece? Você faz um projeto, submete esse projeto, você manda a planilha, manda tudo. Eles olham tudo para ver se tem coerência, valores, tudo mais, tudo isso. Você passa por um pente fino. Quando esse projeto é aprovado, aí você vai para a captação. O MINC, ele não coloca na sua conta bancária nenhum recurso, não paga nada a você. O que precisa para fazer um projeto, para submeter um MINC, pessoa capacitada a fazer um projeto para isso. Então, houve uma distorção muito grande nisso. Infelizmente, as pessoas entenderam como isso.
Mas eu acredito que daqui por diante as pessoas, aos poucos, vão entender melhor a função das leis de incentivo à cultura. Então, Will, a Lei Rouanet virou meio que quase um slogan político, né? Assim, de criticar a Lei Rouanet, de dizer que fulano recebeu recurso da Lei Rouanet, né? Assim. Isso. E eu acho que há um certo desconhecimento de como essa Lei Rouanet funciona, né? Você poderia, em linhas gerais, dizer como é que opera a Lei Rouanet? Pronto. A Lei Rouanet, você precisa colocar o projeto, né? Você coloca o projeto com a planilha, com tudo, eles analisam tudo isso, né? Todos esses valores, tudo mais. Qualquer problema que tenha, eles comunicam a você, para você ajustar, tudo mais. E depois que é aprovado, você coloca o projeto embaixo do braço e vai nas empresas captar. Isso eu acho interessante, né? Porque o Ministério aprova, mas quem tem que decidir se o dinheiro vai ou não é uma empresa privada, É uma né? empresa privada, exatamente. É um banco, é uma grande indústria. Exatamente, exatamente. Normalmente uma empresa de grande porte. Então, de alguma forma, tem o setor privado muito próximo da Lei Rouanet, não é isso? Com certeza. Aí sempre, o que é que eu recomendo sempre? Quando você for pensar ou já escrever um projeto, aí você procura uma empresa, né, que tem a ver com o seu projeto, e você pede a ela uma carta de intenção de patrocínio. Isso não quer dizer que ele vai ter que patrocinar de todo jeito, né? É só isso. Você pede uma carta de intenção de patrocínio e anexa ao seu projeto e manda para a Lei Rouanet. Isso faz com que o projeto ele seja aprovado mais rapidamente, evidentemente, obedecendo todos aqueles critérios que a gente fala, né, de valores, de tudo. Isso é um facilitador para que você consiga uma aprovação mais rápida. Entendi. Seria como uma espécie de sinalização exatamente, de que o projeto é bom, de que ele vai ser bom para a comunidade, que ele vai ser legal, para a marca também, que você tem que pensar essas duas coisas. Para as pessoas e para as marcas também, que está patrocinando. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco a gente continua falando um pouco sobre a cultura. E eu queria falar especificamente da retomada da cultura no pós-pandemia, mas a gente deixa isso para o próximo momento. Pode ser? Ok. Então a discussão faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Em Discussão, um programa de entrevistas da TV Alep. O meu convidado de hoje é Will Albuquerque, do Porto Cultural, e a gente conversa um pouco sobre os editais e o incentivo à cultura. Will, no bloco anterior eu deixei essa pergunta no ar sobre a questão da pandemia. Pelo que eu acompanhei no noticiário, o setor cultural foi talvez um dos mais afetados pela pandemia, né? Como é que foi esse período? Aliás, a gente ainda tem, a Covid ainda está por aí, né? Assim, mas a gente já tem uma retomada, né? Como é que foi esse período pandêmico para os produtores de cultura? Foi um período péssimo, né? Ruim para todo mundo que trabalha com cultura. A gente teve aí o edital ajuda, né, da Aldir Blanc, né? Alguns trabalhadores e trabalhadoras de cultura. Eu percebi que os municípios, os estados, eles tiveram dificuldade até de pagar, porque algumas pessoas não tinham os seus grupos, né, os grupos artísticos regularizados, né? Formalizados mesmo. Formalizado, né? E regularizado. Não tiveram, né? Aí tiveram um grande problema para receber. Muitos municípios simplesmente pagaram as pessoas, né, para poder receber e dar essa ajuda aí ao setor cultural. Entendi. Aldir Blanc, que você falou, é a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. Que foi, acho que, a primeira lei para, vamos dizer, amparar o setor da cultura. O setor cultural. Inclusive, o governo federal noticiou há dias atrás que vai ter Aldir Blanc 2 ainda em dezembro, ainda esse ano, em 2023. E depois teve também a Lei Paulo Gustavo, no sentido... É o que está acontecendo agora. No sentido semelhante. Qual é a tua avaliação como alguém da cultura, do setor da produção cultural, do efeito, do benefício dessas iniciativas para o setor cultural? Deu para retomar ao estado que a cultura estava antes da pandemia? Olha, ainda não, né? Isso ainda não aconteceu. Esses editais que estão ocorrendo nesse momento, né? Que é a Paulo Gustavo
tem os editais federais, porque se eu for enumerar aqui, vou passar o dia todinho, mas tem muitos editais, né? Nós da cultura ficamos muito felizes por esses editais que estão acontecendo. O Porto Cultural, para você ter uma ideia, em editais nacionais e locais, a gente colocou 40 projetos, né? E a gente sabe que esses projetos eles só vão poder acontecer em 2024. Né? São projetos que, caso sejam aprovados, a gente só vai poder fazer agora em 2024. E a gente ficou muito feliz. Eu acho que pouca gente sabe, saiu uma notícia agora a nível nacional, que a cultura, ela, em relação ao PIB, ela chega perto do automobilismo, da indústria automobilística. Da indústria automobilística, né? E isso deixa a gente muito feliz e a gente praticamente sabe disso, que a cultura, ela faz parte também da mola, economia, né? Da mola propulsora da economia do nosso país. Isso eu acho interessante, né? Que a gente nunca pensa muito na cultura como um setor econômico, né? A gente pensa nas fábricas, a gente pensa nas festas também, acha que cultura é só isso, né? E tem muita coisa. Pois né? E às vezes eu acho que falta ao setor cultural bater o pé nessa tecla, né? Cultura é emprego, cultura é geração negócio. de renda, é negócio, turismo. É né? turismo. Esporte é negócio, né? Sim, também. É saúde. Se você se diverte, Sim, se você claro. se você vai a um teatro, você está cuidando da sua saúde mental. Se você vai para um evento literário, também você está cuidando da sua saúde mental, né? Então, como eu falei lá no início, né? A cultura é transversal, ela vai para todo canto. Mas falta ao setor cultural... Cinema, né? Cinema, enfim, tudo mais. esqueceu cinema. Mas falta ao setor cultural e também ao setor público, quando trata da cultura, trazer essa dimensão econômica mais para o primeiro plano, porque é importante, né? Eu acho que a população saber disso, né? É verdade. Eu acredito que o poder público ela poderia mais profissionalizar essas pessoas né, que lidam com cultura, pessoas que fazem cultura, os gestores de cultura, mais uma vez falando sobre a proposta que o Porto Cultural tem de fazer isso com os fazedores e fazedores de cultura. É qualificar esse mercado aí, que é muito importante para o nosso Brasil e nosso Estado. Entendi. A gente fala muito, por exemplo, na nossa conversa aqui, a gente fala muito do MINC, por exemplo, do Ministério da Cultura. Lei Rouanet, a gente fala muito na esfera federal, né? Sim. E eu queria falar um pouco da esfera estadual e da municipal também, dos vários municípios, né? Assim, falta também um engajamento maior no campo estadual e municipal nessa questão do fomento à cultura, do incentivo, da capacitação dos produtores de cultura? Olha, como o governo agora é um governo novo, né, eu percebo, e o governo anterior também, principalmente no estado de Pernambuco, como eu circulo em outros estados também, eu percebo que aqui em Pernambuco existe um esforço muito grande pela cultura, né, até pelo peso cultural que temos, entendeu? E eu acredito que esse governo que está chegando aí, ele vai fazer esse mesmo trabalho, esse mesmo esforço. Então, a gente fala um pouco dessa questão do estado, mas eu tenho uma preocupação em relação ao município, né? Assim, o município, a gente sabe, é o ente federativo que está mais próximo das pessoas. Sim. E ele tem um papel na cultura também, né? Os municípios têm Secretaria de Cultura, as capitais, os municípios com um pouco mais de musculatura têm seus sistemas de incentivo à cultura. Mas falta ao município se engajar mais na questão do incentivo e da produção cultural? Sim, falta. Eu procurei alguns municípios, conversei, e o Porto Cultural também tem um programa de qualificação de gestores municipais, gestores de cultura do município. Alguns municípios eu até perguntei se eles tinham o sistema de cultura implementado, eles diziam que sim. Aí quando eu ia ver, não estava totalmente implementado. O sistema de cultura, ele ajuda você a receber recursos federais para investir na cultura. E até recurso também do Estado. Entendi. Mas muita gente, às vezes, por não conhecer, muitas vezes o prefeito escolhe uma pessoa que é para ser secretário de Cultura,
que não é da área de cultura. Não é do ramo, né? Não é do ramo, não é um gestor, às vezes até uma pessoa da área de cultura, mas não é uma pessoa de gestão, que tem, que visualiza isso aí, entendeu? Aí a gente também tem essa proposta de fazer esse treinamento também de gestores municipais. Entendi. E a questão do interior? A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre essa questão, vamos dizer, a dificuldade que o Maracatu Rural vai ter de acessar um edital de cultura. Mas no meio da cultura tem sempre essa crítica de que os recursos tendem a ficar mais nos grandes centros, principalmente Rio e São Paulo, mas mesmo assim regionalizado vai ficar mais em Recife do que em Caruaru, e mais em Caruaru do que em Salgueiro, sei lá. Sim. Tem uma dificuldade em relação aos produtores de cultura do interior, mais distantes dos grandes centros, de chegar, de obter recursos, de conseguir esses editais, conseguir ser contemplado por esses editais? Existe essa dificuldade, muitas vezes, até pela própria qualificação e, às vezes, entender que acha assim, aquilo dali não é para mim. Por ele não entender de um edital, dele não estar qualificado para elaborar um projeto, de saber, né? Às vezes o cara não sabe nem como é que faz um projeto, não é? Aí isso realmente dificulta ele a ter o acesso. Por isso que eu falo sempre nos editais da linguagem simples. Eu percebo que os editais, através das redes sociais, das mídias sociais, eles estão tendo um alcance muito grande. Isso é interessante, né? Muita gente está acessando, está vendo tudo mais. E essa linguagem simples vai ser um facilitador. Eu acredito que, após alguns editais, até o final do ano, eu acredito que tanto na esfera federal, tanto na esfera estadual, eles vão ter uma métrica para saber quantas pessoas atingiram a mais do que em editais anteriores, né? Com o uso da linguagem simples. Muito interessante, né? Não é? Quanto a gente puder agregar produtores de cultura a esses instrumentos públicos, melhor, né? Sem E em relação ao setor privado, a gente falou um pouquinho sobre a Lei Rouanet, que envolve o setor privado, mas quando a gente fala da cultura, a gente fala muito do setor público, né? Na tua visão, como alguém do ramo, falta o setor privado se engajar mais no incentivo, no fomento à cultura? Como é que você vê essa questão? Olha, eu acredito que falta sim, mas a gente precisa procurar eles, né? Sim. A gente... Precisa provocar também. Provocar, exatamente. A gente, como eu falo, quando você idealiza algum projeto, existe a captação direta, que é aquele projeto que você leva para a empresa e pede para ela bancar, né? Ela custear todo o projeto. Existe aquela que você faz via MINC, que ela paga via incentivo, que para a empresa é melhor. Porque ao invés dela dar o dinheiro direto, ela faz via incentivo e ela também tem a exposição da marca dela. Então, sim, assim, sim. você sempre eu falo para todos os produtores, gestores, você sempre quando fizer algum projeto para o seu município, seu estado, enfim, para a sua cidade, você leve ela que o projeto ele seja de acordo com que a empresa patrocinada, que vai patrocinar, pense também. Entendi. Entendeu? Tem que ter valores em comum. Valores em comum. Tem que ter a ver com aquela marca, com aquele ramo onde aquela empresa exatamente. atua, né? Para você não levar uma coisa, vamos lá, você fazer um projeto de contação de histórias para uma empresa de bebida alcoólica. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Aí você faz um projeto legal de contação de histórias, de tudo mais, aí você leva para uma marca de biscoito, uma marca de refrigerante, uma marca, enfim, de sucos. Aí você já leva diretamente para esse pessoal, evidentemente, para ter essa carta que eu falei lá no início, de intenção de patrocínio. Agora, o projeto ele tem que ser bem robusto, um projeto bacana, um projeto que você construa junto com eles. Entendi. Will, está perto do fim do nosso programa, da nossa conversa. Queria que você falasse, quem tiver interesse em conhecer o trabalho da ONG Porto Cultural, como é que faz para chegar até vocês? Você procura nossas redes sociais, estamos praticamente em todas elas, Porto Cultural, @Porto Cultural no Instagram,
Você pode também acessar o LinkedIn também, está lá, Porto Cultural também. Uhum. Estamos em todas as plataformas, inclusive podcast, em tudo. Inclusive, de vez em quando até na TV Alep também, até na né? TV Alep agora, Will, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por trazer as informações do setor cultural para a gente. E o que precisar, estamos aqui. Muito obrigado. O Em Discussão vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima edição.